Daí, galera, beleza? Tranquilos, tranquilidade. Seguinte, tô aqui mais um vídeo aqui para um canal, apesar dele ser novo, eu tô tentando inserir o máximo de conteúdo que eu puder para ajudar quem quiser vir morar para cá, né, aqui em Curitiba. Mais uma vez aqui falando que o meu canal é voltado para quem mora aqui há pouco tempo ou pretende vir para cá logo ou no futuro próximo se estabelecer aqui em Curitiba. Eu tô percebendo que muita gente está fazendo isso, então eu tento passar o meu conhecimento da cidade e do município para vocês. Eu já moro aqui há 18 anos, nasci aqui, mas fui embora muito cedo e agora não, fazem 18 anos que eu voltei, ou seja, só a minha vida aqui já é maior de idade. Então vamos lá, o tema de hoje aqui eu queria falar para vocês que é um pouco intrigante. Eu digo para vocês que vocês vão ter que estudar, inclusive quem já mora aqui há algum tempo e pretende aprender isso, e quem não mora aqui eu aconselho a pegar uma folha de papel, um lápis de cor, uma caneta, alguma coisa, e nós vamos estudar hoje aqui. Tem até uma legendinha aqui. Eu vou ensinar vocês ao nosso sistema complexo de ônibus, de transporte público. Como muitos já sabem, e quem mora aqui inclusive também, alguns não, eu digo para vocês que Curitiba não tem metrô, região metropolitana nem Curitiba. É uma cidade muito grande, não se compara obviamente aos grandes e enormes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, mas é uma cidade bem grande. Nós temos toda a área de Curitiba e região metropolitana, cerca de 3 milhões, 2 milhões e 800, 3 milhões de habitantes. Só Curitiba, a capital, deve ter 1,5 milhão, o resto da metade está no entorno. E não temos metrô, nem trens elevados. A gente tem trem, um vídeo anterior eu coloquei aqui de trem, mas ele serve para transporte de carga e turismo, só. Tem até uma vez lá, se alguém quiser me seguir no Facebook lá também, Pedro Alcântara, meu nome, tem uma foto lá antiga que eu fiz um passeio de trem com a minha esposa aqui no litoral do Paraná. É um passeio muito bonito, muito legal, mas é só turístico e de carga. Então a gente não tem essa facilidade que nem São Paulo. Eu tenho muitos amigos que moram lá e já moraram lá e hoje moram também, que eles podem ir de trem, metrô para vários pontos da cidade, inclusive para a região metropolitana. Aqui não tem. Então vamos lá. Estou aqui com o meu cafezinho esperto. A minha cuia de bom sulista quebrou, então nada de chimarrão por enquanto. Tá muito caro comprar cuia. Estou só no café, que é muito parecido. Então aqui, ó, eu fiz uma lista, né, dos ônibus, dos estilos e cores de ônibus para vocês não se perderem. Eu já me perdi em Curitiba nos anos atrás, quando eu era adolescente. Eu sabia pegar o ônibus, mas às vezes eu esquecia de ler o nome dele em cima. Os ônibus aqui em Curitiba, lá na parte de cima deles, assim, em vez de ter um número, né, 174, que tem um filme famoso, 35, não sei das quantas, enfim, em vez de ter só um número, eles têm o nome e o local, a região onde eles vão. E o que é muito bom é que eles não mudam esse nome. Por exemplo, se um ônibus vai do terminal de Santa Cândida ao terminal do Capão Raso, que fica no sul, é um que cruza a cidade, ele não muda o nome. Na hora de ir, ele está indo para Santa Cândida. Na hora de voltar, ele está voltando para o Capão Raso. Não, o nome dele é Santa Cândida Capão Raso. Ele é um biarticulado, daqueles que vocês veem nos vídeos, aí, nos filmes, nas propagandas. Aquele bem comprido vermelho, que é a minhocona lá, o minhocão. Então, ele não muda de nome. O ônibus que eu pegava para ir para casa da minha mãe, lá que ia do centro até o bairro dela, quando eu morava lá, ele ia lá com um nome só, tanto para vir quanto para voltar. O ônibus que eu pego para vir aqui para casa, aqui eu moro em São José, né, que é a região metropolitana, ele tem um nome só, então não muda, tá? Então vamos lá. Estou preparado com o papel e com a caneta já aí, porque vamos ter que estudar um pouquinho. Eu separei aqui o primeiro, eu coloquei aqui os ônibus verdes. Vocês podem ver ali, ó, para quem é daltônico eu escrevi a cor verde, né, porque daí não vai conseguir ver. Sacanagem, né? Mas é um fato. Então vamos lá. Dos verdes a gente tem os interbairros, chamados interbairros. A gente chama de interbairros 1, interbairros 2, interbairros 3, mas é interbairros mesmo. Não pode confundir com inter 1, inter 2, inter 3. Os verdes, eles são chamados de interbairros, porque a gente tem um outro modelo do cinza, que é o meu segundo da lista aqui, que esse cinza tem o nome de Inter 2. É um dos mais famosos que tem aqui na capital, aqui em Curitiba, o ônibus Inter 2. Ele dá voltas na cidade nos dois sentidos, então, enfim, você tem para outro momento. O verde é o Interbairros.
até uns anos atrás, se eu não me engano, quando eu pegava eles, eu pego ônibus ainda até hoje, todo dia, né, praticamente, todo dia quase, né, quando eu precisar. Mas para ir para a faculdade eu pego ônibus, apesar de a gente ter carro, a gente usa carro aqui, mas eu vou de ônibus porque facilita e porque eu não pago o estacionamento e passagem barata, tá o mesmo preço da gasolina, enfim, então, do litro, né, da gasolina, então eu pego bastante. Os interbairros, eles vão até os 6, então você tem, cada número de interbairros abastece alguma quantidade de bairros. É como se você pegasse o mapa de Curitiba e separasse bairros do norte, alguns interbairros, bairros do oeste, alguns interbairros, bairros do leste, alguns interbairros, bairros do... sabe, a gente vai alternando. Então, alguns desses, eles se circulam entre si, assim, sabe, eles cruzam entre si. Por exemplo, o terminal lá próximo da casa da minha mãe, lá em Santa Felicidade, eu podia pegar o Interbairros 4 e ir até o Campo Comprido. No Campo Comprido tinha o Interbairros 6 e o 4 que passavam lá. Então, se eu trabalhava no Pinheirinho, no bairro aqui do Pinheirinho, morava em Santa Felicidade. Quem mora aqui sabe que são dois extremos da cidade, o sul e o norte. E eu saía do Pinheirinho com o Interbairro 6, ia até o Campo Comprido com ele. Lá eu pegava outro Interbairros para ir para Santa Felicidade. Então, é muito comum isso acontecer. Eram os verdes. E falando dos verdes também, ou seja, né, só voltando no Interbairros aqui, eles são ônibus que circulam nos bairros, de bairro a bairro. Eles não passam pelo centro. Apesar de passarem próximo, né, em alguns bairros próximos ao centro, eles não passam diretamente pelo centro. Pelas ruas centrais ali, que cruzam o centro, eles não passam. E alguns ônibus verdes também vão para regiões metropolitanas. Então é muito comum você ver alguns ônibus verdes no Guadalupe ou em avenidas grandes que vão para regiões metropolitanas, né, em alguns municípios. Cada município aqui, a sua região metropolitana tem uma cor. Próximo, o segundo da lista aqui eu deixei claro aqui, é o cinza, a cor cinza, certo? Ou prata, para quem preferir, né? Porque como é veículo a gente chama de prata. Esses são os ligeirinhos. Os ligeirinhos são bem clássicos aqui em Curitiba. Eles param nos tubos, são aqueles tubos lá de vidro que a gente vê nas fotos. Não são só eles que param nos tubos, mas eles param. E basicamente os ligeirinhos, o próprio nome já diz, eles são ligeirinhos. Eles servem para ligar tubos a tubos, em alguns pontos específicos. Por exemplo, eles não têm a cordinha lá ou o botãozinho que tu aperta para parar o ônibus. Tu só vai poder descer desculpe, quase bocejei. Tu só vai poder descer nos tubos. Ou seja, você vai sair do terminal de Santa Cândida, que tem, se eu não me engano, acho que lá tem ligeirinho, Pinheirinho e Santa Cândida. Ele liga os dois extremos também, sul e norte, né? Então você consegue ir do Santa Cândida ao Pinheirinho com um ligeirinho. Só que ao longo do trajeto, quando ele vai zigue-zagueando a cidade até chegar no sul, ele vai parando em alguns tubos. Ele para no tubo da Agrárias, ele para, né, que é próximo a uma faculdade federal aqui de ciências agrárias, e ele para em alguns outros tubos também até chegar no Pinheirinho. Se ele chegou no Pinheirinho, ele volta todo esse caminho parando em outros tubos ou nos mesmos específicos. Você tem aqui o Bairro Alto, Santa Felicidade, também são dois extremos, né, o leste e oeste, noroeste, na verdade, né, de Santa Felicidade, ligando o leste aqui, que é o Bairro Alto. Então o ônibus também cruza a cidade inteira, passa pelo centro. Os ligeirinhos são permitidos a passar pelo centro, inclusive tem vários tubos deles lá. Enfim, né, eles ligam pontos da cidade bem intrigantes. Tem o Inter 2, como eu falei, que é super importante. Ele é um ligeirinho, ele é tipo um circular pela cidade, ele circula a cidade inteira, tanto num sentido quanto no outro sentido. Ele tem, às vezes, os tubos deles são parecidos. Por exemplo, lá no bairro Mercês, tem uma praça lá chamada Praça das Mercês. Ali tem dois tubos, assim, que ficam colados entre eles com um teto, né, com uma passarela no meio. E esses dois tubos, se tu quiser descer do Inter 2 aqui e entrar no Inter 2 de novo para voltar de onde tu veio, tu pode. Pegou um ônibus, errei o caminho, vou descer, desce aqui, pega o próximo e volta. Então é bem comum, eu já fiz isso várias vezes. Às vezes tu tá desligado, cabeça cheia, entra no ônibus e percebe que tá no sentido errado. Aqui os terminais, inclusive, se tu for pegar o ligeirinho, tu tem que saber que lado do terminal ele passa, porque um tubo de um lado, ele vai para um sentido, o tubo do outro lado, ele volta. Então é uma loucura. Se tu não conhece muito bem aquele terminal, pergunta. Dentro do terminal tem as casinhas lá com os guardinhas, guarda municipal, com fiscal de trânsito, da URBS ali. Então eles estão prontos para informar vocês, é muito fácil. Vamos lá, continuando.
Se esse vídeo ficar muito longo, eu divido em dois e daí vocês assistem os dois, parte 1 e parte 2, tá certo? Os ligeirinhos, então terminamos, né? Eles são circulares pela cidade, que engloba o centro e que ligam bairros específicos, né? Não só bairros, mas enfim. Tem ligeirinhos que vão para regiões metropolitanas, que nem aqui em São José, onde eu moro. Tem um que vai até o Terminal Central. Olha que sacanagem, ele faz só Terminal Central, Terminal do Boqueirão. Dá, eu acho que uns 6 quilômetros essa distância. 6 a 8 quilômetros, talvez um pouco mais, eu não tenho certeza. Mas é só uma ligação com o município e que não serve para nada, porque não tem integração entre eles, né? Quem assistiu o vídeo anterior eu falei. Enfim, é uma baboseira isso. Próximo, o terceiro aqui, eu não podia deixar, porque é o que o pessoal mais vê, são os ônibus amarelos. Tirando ele é o vermelho também, né? Mas os ônibus amarelos aqui em Curitiba são muito comuns. Eles basicamente ligam o centro com o bairro. Os bairros centro, centro-bairro. Então, se tu mora num bairro de Curitiba, não de região metropolitana, e quer ir para o centro, provavelmente vai ser mais fácil tu pegar um amarelo. Depende da região que tu mora, né? Claro, se estiver do lado do tubo do ligeirinho, te aconselho a pegar o ligeirinho. Ou tiver um vermelhão passando ali pelo lado, pega um vermelhão, né? Que é o biarticulado. Mas, no geral, quando são bairros assim que não tem acesso ao ligeirão, ao ligeirinho, né? Ou outra coisa assim, o pessoal pega o amarelo, né? Que são acho que deve ter mais de 200 ônibus amarelos pela cidade aí com nomes, né? Que eles ligam, às vezes tem vários ônibus para o mesmo bairro. Por exemplo, Santa Felicidade tem um amarelo com o nome Santa Felicidade, que vai do centro até o terminal de Santa Felicidade. Tem um outro lá, Jardim Itália, que passa por dentro do bairro do Jardim Itália. Próximo desses dois pontos aí, num ponto numa praça ao lado, tem um chamado São Bernardo, que é um menorzinho assim, meio mais reduzido, é um micro-ônibus. Também vai para Santa Felicidade, mas passa pelo outro lado. Então tem inúmeros bairros ali que tem inúmeros ônibus para o mesmo bairro, né? Das mesmas cores. Mas eles basicamente, alguns desses amarelos não param no terminal, eles fazem centro, ponto final. Então, se tu pegar ele e saber que não é ele, sabe que você não vai parar em terminal, então aconselho descer o quanto antes, se souber que está errado, porque depois não vai ter ônibus lá para frente. Enfim, próximo. Aqui, o mais complexo de todos. Este vermelho aqui, ó, o vermelhão, o biarticulado, os ônibus da cor vermelha. Esse aqui, eu deixei ele bastante em destaque ali, com bastante coisa aqui, se alguém quiser pausar o vídeo para ver ali, ó. Deixei ele bem destacado, pelo seguinte, ele é o nosso metrô. Para quem mora em Curitiba, para quem já sabe, nós não temos metrô. Aqui a gente tem esses ônibus que andam pelas canaletas. As canaletas é o seguinte, funciona assim, ó, uma rua vai de carro, né, de via de carro vai, a outra vem, é a mesma rua, né, mas uma via vai, uma vem nas extremidades da rua, e no meio você tem uma fatia grande ali com 2 vias de ônibus, ou até 3, né, porque tem um tubo, então daí eles fazem mais uma alongadinha assim para poder passar 3 ônibus. Se um tiver parado, dá uma ida e uma volta, para não ficar truncado no meio ali, sabe, congestionando até ônibus. Então você tem essas vias, a gente chama aqui de canaleta, até fiz o desenho ali da canaleta ali, ó. A gente chama aqui de canaleta, que é os dois no meio e os carros em volta. Esses vermelhos, eles são bem complexos. Eles têm, são os biarticulados, são aqueles que têm 2 articulações, um ônibus, articulação, ônibus, articulação, ônibus, eles são quebrados assim. E a gente tem só o articulado, que só tem uma articulação, ônibus, articulação, ônibus. Estranho, né? Os biarticulados, eles ligam extremos da cidade. Aqui na cidade, se você for ver, a gente tem biarticulado que faz isso aqui, ó. Exatamente, uma cruz e alguns no meio, assim, que ligam alguns pontos específicos, né? Então, é como se fosse um asterisco, um pouquinho maior ou menor, assim. Então, eles fazem, não liga certinho numa linha reta, né? Eles vão fazendo um zigue-zague, assim, mas vão ligando os terminais ao longo do norte, do sul, do leste e oeste. Então já dá para imaginar, né, que aqui no centro, nesse cruzamento entre eles aqui, você tem uma maluquice aqui, né, com 2, 3 terminais aqui, 2, 3 aqui, então é uma loucura. É o nosso metrô, ele fica aparente, nosso metrô, né. Já foi cogitado 50 mil vezes de fazer um metrô específico aqui em Curitiba e nunca saiu do papel. Que bom, porque daí a gente tem isso que é um pouco turístico, né. Então,